Pela graça de Deus, concluímos o panorama no livro de Gênesis. Nós vimos no domingo passado que o livro de Êxodo, bem como Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros das Escrituras, foram escritos por Moisés, nesse período de 40 anos, em que o povo caminhou pelo deserto, da saída da terra do Egito até a entrada na terra prometida, e o propósito de todo o Pentateuco é explicar a identidade de Israel como povo pertencente a Deus, como povo do pacto. Israel havia vivido por mais de 4 séculos no Egito, assimilou muitos valores do Egito, e Israel precisava aprender de Deus. Qual é a natureza do povo de Deus? Como eles deveriam viver como povo de Deus? Nós vimos os ensinos gerais do livro de Êxodo, que Deus tem um pacto de amor e salvação com o seu povo, e Deus cumprirá os termos desse pacto. Quando Deus apareceu a Moisés em Êxodo 3, Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. É um Deus de pacto. Nós vimos que Deus é um noivo zeloso e salvará sua noiva em perigo. Quando nós lemos os profetas no Antigo Testamento, nós temos 17 livros proféticos. 5 profetas maiores, porque os escritos são em muitos capítulos, e nós temos 12 profetas menores, porque os escritos são muito curtinhos. Joel, Jonas, Amós, Obadias, Abacuque, Naum, Sofonias. Quando nós lemos os escritos dos profetas, o tempo todo, eles acusam que Israel, o povo de Deus, adulterou. E eles adulteraram abandonando a fidelidade ao seu Deus. E eles traíram Deus ao se tornarem idólatras, ao se misturarem com as práticas das nações vizinhas. Toda a mensagem dos profetas é uma mensagem de casamento. O povo está traindo Deus. O povo está adulterando contra seu esposo, contra seu noivo. Pacto, nas Escrituras, é uma linguagem de casamento. Então Deus é um noivo zeloso que retira seu povo da escravidão do Egito para conduzir esse povo amado, com quem ele deseja se casar, até a terra da promessa. Note que as Escrituras terminam no livro de Apocalipse, dizendo que o noivo está vindo para encontrar com sua noiva, e nós viveremos as bodas do Cordeiro, o relacionamento de casamento com o nosso Deus. Então a imagem final das Escrituras é uma imagem de casamento acontecendo. Jesus Cristo voltando, trazendo a Jerusalém celestial. Jerusalém celestial é uma imagem dos novos céus e da nova terra. Nós seremos transformados em corpos imortais e glorificados. Iremos até Jesus nos ares. Ele fará novas todas as coisas. É a celebração do casamento. E viveremos para sempre com o nosso Deus em novos céus e nova terra. É a vida como casal. É linda essa imagem das Escrituras. Êxodo nos revela que Deus é o único Deus verdadeiro. Todos os deuses com D minúsculo são criados por mãos humanas e invenções humanas, não passam de engano. Os juízos de Deus sobre os falsos ídolos do Egito apontam para isso, naquilo que chamamos de 10 pragas. Êxodo nos mostra que Deus é santo e o povo de Deus é convocado a viver de acordo com a santidade de Deus. A santidade de Deus é revelada por meio das leis que Deus dá ao seu povo. Um resumo das leis de Deus estão contidas nos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, não adultere, não minta, não assassine. Mostra que Deus é santo, não seja invejoso, cobiçando a mulher, a casa, os bens do outro. Toda a lei de Deus revela o caráter de Deus, que é a sua santidade. Êxodo nos mostra que Deus é paciente e misericordioso. Ainda que seu povo peque gravemente, Deus continua exercendo longanimidade com aqueles que se arrependem. Esse princípio é claramente revelado em Êxodo capítulo 32. Deus está se casando com seu povo no Monte Sinai. Está Deus e Moisés. Deus está dando a revelação dos 10 mandamentos, as tábuas da aliança. Eu não sei se vocês se lembram desse texto.
Deus escreveu em 2 pedras. E quando nós éramos crianças, nós aprendemos errado. Nós aprendemos que em uma pedra tinha 5 mandamentos. Vocês já viram essas imagens? E em outra pedra tinha outros 5 mandamentos? Não. Os 10 mandamentos estavam contidos numa pedra e os 10 mandamentos estavam contidos numa outra pedra. Uma pedra pertencia a Deus e outra pedra pertencia ao povo. É o contrato de casamento. Enquanto Deus está no Monte Sinai se casando com seu povo, o povo acha que Moisés está demorando demais, porque passou 40 dias. E aí o povo constrói um bezerro de ouro, o mesmo bezerro que eles aprenderam a cultuar no Egito. Daí o fato de Deus precisar ensinar seu povo e purgar a consciência desse povo de toda idolatria e visão errada de mundo. O povo de Deus constrói o bezerro de ouro, eles se embriagam, e ali começa um ritual religioso. É horrível dizer isso. De orgia coletiva. Algo assim, de milhares, talvez centenas de milhares de pessoas. E ainda assim, o povo, sendo quem é, Deus perdoa Israel. E o livro de Êxodo termina com Moisés subindo novamente ao monte, Deus dando novamente a ele as tábuas da aliança, Deus se casando com esse povo, sendo paciente, e Deus vindo morar com seu povo, através da construção do tabernáculo. Deus é paciente. Ainda que nós pequemos gravemente, Ele continua exercendo longanimidade com aqueles que se arrependem. Talvez você se lembre do Salmo 103, que diz que como os céus são distantes da terra, assim é a paciência de Deus com a gente. Deus é longânimo. Há uma expressão bíblica numa tradução antiga que diz o seguinte: Deus é longânimo e assaz benigno. Essa expressão assaz benigno é uma redundância na linguagem. É um Deus de bondade imensurável. Bondade escandalosa. É isso que essa expressão quer dizer. E por fim, nós vimos que Êxodo também nos revela que Deus é Emanuel. Lembra quando o anjo Gabriel apareceu a Maria e disse: ele será chamado de Emanuel. Ele vai morar com o povo, é Deus morando com o povo. El, em hebraico, é a palavra Deus. El Shaddai, El Elyon, Deus Todo-Poderoso, Deus forte. Emanuel, Deus conosco. Nós temos o livro de Êxodo terminando com a construção do tabernáculo, a Shekinah, que é a glória de Deus descendo. Há uma fumaça que sai do tabernáculo e vai até os céus, e essa fumaça permanece enquanto o povo peregrina 40 anos no deserto. E o tabernáculo ele foi colocado de tal maneira que ele estava no centro de Israel. 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. E Deus morando com seu povo. É a presença de Deus que já apontava para Jesus Cristo, o Deus conosco. Então, o Êxodo é o Evangelho no Antigo Testamento. E agora a gente chega em Êxodo detalhe a detalhe. Êxodo começa nos mostrando um povo em perigo. E essa revelação está no capítulo 1. Eu recomendo você abrir sua Bíblia, já observar isso, na medida que eu vou falando. Se você tiver dúvida, por favor, me interrompa imediatamente, traga a sua dúvida, vamos conversar sobre isso que é muito importante. Nós vemos nos 7 primeiros versículos que o povo de Deus cresce. Os 7 primeiros versículos de Êxodo fazem uma conexão com todo o livro de Gênesis. Os 7 primeiros versículos nos falam de que a família de Jacó foi para o Egito, eram cerca de 70 pessoas, e que no Egito eles cresceram e se multiplicaram. Veja como o livro de Êxodo começa nos conectando a Gênesis. Qual foi a ordem que Deus deu ao seu povo em Gênesis? Crescei e multiplicai. Então o povo está obedecendo a ordem que Deus deu em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E os primeiros 7 versículos de Êxodo nos mostram.
o povo de Deus experimentando um grande crescimento. Renan, querido, tem programação para as crianças lá embaixo, viu? A criançada está toda lá, viu? Os meninos dos 2 até os 11 anos. Pode ficar à vontade, tá? Aí nós vemos dos versos 8 ao verso 14, que começa uma grande opressão. Levantou um novo faraó, que não conhecia os feitos realizados por José. Esse faraó viu que Israel havia crescido de tal maneira que poderia se tornar um perigo para o Egito. O povo de Deus, de 70 pessoas, se tornou 2 milhões, literalmente, viu? O povo de Deus foi hamster, foi crescendo e multiplicando, gente, fazendo filho. Sem televisão, sem anticoncepcional, é filho, né? Filho, 2 milhões de pessoas. Faraó olhou e disse, esse povo é um perigo para nós. E aí Faraó começa a oprimir o povo. E a opressão de Faraó começa escravizando os israelitas. Os israelitas se tornam mão de obra forçada e gratuita. São obrigados a construir cidades para Faraó, as grandes construções. É bem possível que o povo de Deus tenha sido utilizado na construção de algumas das pirâmides também, nesse período. Depois, o Faraó, ele avança em seu projeto. Ele tenta exterminar o povo de Deus. É tentativa de genocídio. Como assim tentativa de genocídio? Em primeiro lugar, ele chama 2 parteiras hebreias. Elas eram meio que as chefes de toda a equipe médica dos israelitas. As chefes da obstetrícia e da ginecologia israelita. E Faraó dá uma ordem. Toda vez que for nascer uma menina, deixa. Mas quando nascer um menino, mata. Isso é uma ordem real. É uma ordem do homem mais poderoso do planeta. Quando você mata os homens de uma nação, a médio prazo, você está exterminando aquele povo. Porque as meninas judias cresceriam, se casariam ou com egípcios ou com homens de outros povos. Perderia a pureza e a identidade do povo de Deus. Exterminou o povo de Deus. As parteiras temeram a Deus e elas desobedeceram a Faraó. E aqui a gente aprende um princípio. Nós não podemos estar sujeitos às autoridades constituídas quando estas autoridades querem constranger nossa consciência a pecar contra as leis do nosso Deus. A vida humana é sagrada desde a sua concepção. As parteiras temeram mais a Deus que a Faraó. Nós não podemos nos curvar à autoridade humana quando a autoridade humana coloca sobre nós uma ordem que fere um absoluto da palavra de Deus. Por elas terem desobedecido a Faraó e terem preservado a vida dos israelitas, Deus abençoou as parteiras com casamento e com filhos. Faraó viu que as parteiras desobedeceram e foi para a parte seguinte de seu plano. Esse plano foi cruel, o assassinato dos bebês. Ele escreveu um decreto ordenando a toda a força policial do Egito e a todos os egípcios mais radicais a entrarem na casa dos israelitas, a pegarem todos os meninos abaixo de 2 anos e matá-los, afogados no rio Nilo. Imagine essa cena, a mãe amamentando o bebezinho, chega um grupo de soldados, arranca o bebê do colo da mãe, o pai não pode fazer nada, já foi escravizado, perdeu sua dignidade, era humilhado no dia a dia, e o bebezinho afogado no rio Nilo. Um grande pranto é derramado por toda a terra do Egito. É nesse contexto, do capítulo 2 ao capítulo 4, que nós vemos a ação de Deus preservando o mediador. Deus preserva o mediador e convoca o mediador que vai salvar o seu povo da escravidão do Egito. No capítulo 2, Moisés ele é preservado. A mãe de Moisés, Joquebede, coloca ele num cesto, num ato de grande desespero, unta aquele cesto com betume, o piche, que a gente usa aí para fazer o asfalto,
impermeabiliza aquele cesto e coloca ele ali no rio Nilo. Aquele ato de desespero. Eu não quero ver meu filho assassinado. Então eu coloco ele aqui, seja o que Deus quiser. E a irmãzinha grandinha de Moisés, Miriam, por volta dos seus 7 anos, vai seguindo para ver o que vai acontecer. Pela providência maravilhosa de Deus, Deus envia a princesa, a filha de Faraó, para se banhar com suas criadas. Escuta o choro do bebezinho, manda buscar o cesto. Quando abre a tampa, é um bebezinho dos hebreus. Deus coloca no coração da princesa compaixão e um amor por aquela criança, como se fosse dela. Ela vê a menininha e diz: vem cá, minha filha. A menininha vem. Olha, você quer que eu chame alguma hebreia para cuidar do menino, para a senhora? A menininha vai lá e chama Joquebede, a mãe do próprio Moisés. Joquebede recebe liberdade da princesa, recebe sustento da princesa e recebe o privilégio de poder cuidar de Moisés pelos próximos 4 anos, que era o período do desmame. Nesses 4 anos, Joquebede instila no coração de Moisés todos os valores do reino de Deus. Você é filho do pacto. Deus fez uma promessa aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, de que nos dará uma terra da promessa. Deus apareceu a Abraão e disse que 4 séculos depois, Ele nos retiraria dessa escravidão no Egito. O tempo está se cumprindo. Você é um menino do pacto. Você pertence ao Deus que criou todas as coisas do nada, ao único Deus verdadeiro. Então Moisés cresceu, desde a sua primeira infância, recebendo estes valores. E os valores que Moisés recebeu em sua primeira infância fizeram com que seu coração fosse fundamentado na verdade, para que quando ele enfrentasse toda a cosmovisão do Egito, ele não se perdesse. Olha a importância do ministério infantil. Existe uma ala mais radical na igreja evangélica brasileira, e não só na igreja evangélica brasileira, uma ala que a gente pode chamar de ultraconservadora. Essa ala diz que as crianças não podem ter a salinha delas, de que as crianças têm que ficar na nave com os adultos. Eu sou absolutamente contrário a essa visão de mundo, porque a mensagem que a gente prega aqui, ela é adaptada à linguagem para pessoas adultas. A mensagem que nós pregamos às crianças é adaptada à maneira que elas conseguem compreender. E veja, Moisés recebeu de sua mãe uma linguagem adaptada a cada fase de seu desenvolvimento. Quando ele cresceu, aquela mensagem ainda estava em seu coração, formou valores, uma visão de mundo, gerou fé, e ele não se dobrou ao paganismo e à idolatria do Egito. Hebreus nos diz no capítulo 11, que Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus, que ser chamado de filho da filha de Faraó. Veja como a fé alcançou Moisés na mais tenra idade. Aí Moisés, aos 40 anos, se precipitou, matou um egípcio, que estava chicoteando, espancando um hebreu. Ele foi descoberto, precisou fugir. Ele fugiu para a terra de Midian, encontrou um pai de santo, um macumbeiro, chamado Jetro. E ele foi morar com Jetro, e se casou com a filha de Jetro, Zípora. 40 anos se passaram. Moisés agora tem 80 anos. Temos um silêncio de 40 anos. Nós temos Êxodo capítulo 3 e capítulo 4. Moisés está indo apacentar os rebanhos de seu sogro, naquela região do Sinai, onde fica o Monte Horebe, chamado também de Monte Sinai, e de repente, no capítulo 3, versos 1 e 3, ele vê algo espetacular. Um arbusto, muito comum naquela região, que pega fogo, mas o fogo não consome aquele arbusto. Olha que evento extraordinário. E aí Moisés diz consigo: eu quero ir lá para ver o que está acontecendo. Porque, poxa vida, não é todo dia que você vê algo pegando fogo e o fogo não consome aquilo. Moisés era religioso. Ele convivia com o sogro, pai de santo, gente.
Então, ele cresceu num Egito politeísta, que adorava milhares de deuses. Ele ouviu de sua mãe, quando era bebezinho, até os 4 anos de idade, sobre o Deus de Israel, o El Elyon, o Deus Todo-Poderoso. Aí, quando ele vai chegando perto da sarça, o anjo do Senhor, que é Jesus pré-encarnado no Antigo Testamento, toda vez que aparece essa expressão anjo do Senhor com A maiúsculo, é uma manifestação, antes de sua encarnação, do próprio Jesus Cristo. Moisés, não chega para cá, porque o lugar que você está é terra santa. Tira as sandálias dos pés. Esse texto nos mostra que nós precisamos nos aproximar de Deus com reverência, porque Deus é santo. Esse texto nos mostra que nós não podemos cultuar a Deus da maneira como nós queremos, mas devemos cultuar a Deus da maneira como Ele prescreveu. Nós não temos liberdade criativa para cultuar a Deus como a gente quer. Dancinha, trenzinho, jogo de luz, tudo isso são instrumentos para estimular o bem-estar das pessoas. Mas no culto a Deus, quem é cultuado é o Deus de Israel e não nós. Nós não estamos no culto para nos sentirmos bem. Nós estamos no culto para prestar culto ao Criador de todas as coisas. E nós devemos cultuá-lo da maneira como Ele prescreveu. Nós não temos criatividade para colocar no culto elementos estranhos. O culto deve ser feito com ordem, decência, temor e tremor. E como isso está sendo perdido a passos largos por nossa geração. Tira as sandálias dos pés. Queridos, quando nós nos aproximamos para cultuar a Deus, nós temos que ter isso em nosso coração. Eu estou diante de terreno santo. Eu estou diante do santo, 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 assentado no alto e sublime trono, e eu preciso cultuá-lo com reverência. E aí Deus se revela, nos versos 4 a 9, como Deus da aliança. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É a primeira fala de Deus. Eu vi o sofrimento do meu povo. Eu ouvi as orações das mães, dos pais que perderam seus bebezinhos. Eu conheço os dramas do meu povo. E chegou o tempo de eu agir na história para salvar meu povo e conduzir meu povo à terra da promessa. Deus se revela como Deus pactual e Deus se revela como Deus que chegou o momento dele cumprir as promessas pactuais feitas a Abraão em Gênesis capítulo 12. E aí, no capítulo 3, verso 10, até o capítulo 4, verso 17, nós temos o chamado de Moisés e as justificativas que Moisés dá ao chamado de Deus para a sua vida. E você vai perceber como que as justificativas de Moisés são muito parecidas com as nossas. No capítulo 3, Moisés diz: Deus, eu sou um homem velho. Eu vivo aqui nessa terrinha de Midian, que é um deserto, gente. Em outras palavras, Deus, eu não posso, deixa eu ter cuidado com a cidade que eu vou pensar aqui, né? É como se falasse: Deus, eu sou aqui de São Francisco de Goiás. Deus, eu sou aqui de Campo Limpo, Deus. Cresci na roça. Estou aqui há 40 anos, estou velho. Eu não consigo nem pagar minhas contas direito, Deus. Não dou conta, não. Sou simples, sou humilde demais. Aí Deus disse: não, a força vem de mim. Eu estou te chamando. Aí depois Moisés disse: eu não sou profundo em teologia. Quando eu for lá para o Egito, querido, imagina você no meio de um deserto com 80 anos de idade, fugitivo do Egito. Deus aparece e diz: eu vou usar você para enfrentar e vencer a nação mais poderosa do planeta. Com todo o aparato militar à sua disposição dessa nação. E você veio de Campo Limpo.
Imagina o que você vai falar. Aí depois Moisés diz, Deus, eu não sou teólogo, eles vão perguntar, quem é que apareceu a você? A gente nem sabe quem você é mais, Moisés, você fugiu, você vive no deserto, cultuando o pai de santo, com seu sogro pai de santo, sei lá quem é o Deus que te apareceu, Moisés. E é a primeira vez que Deus revela o nome dele a Moisés. Você vai dizer a eles que o Iavé te apareceu, ou Iéová. E traduzir o nome de Deus é muito difícil, porque esse tetragrama, Iavé, significa várias coisas ao mesmo tempo. Você pode traduzir como eu sou o que sempre foi, eu era e sou o que sempre serei. É o Deus eterno, que não tem início, nem meio, nem fim. É o Deus cheio de glória, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Você vai dizer que o Iavé apareceu a você. Esse nome, esse tetragrama, é tão sagrado para os judeus, que no Novo Testamento, os judeus não pronunciavam o nome de Deus. Quando eles estavam lendo a Torá, o Antigo Testamento, e eles chegavam nos textos onde tem o tetragrama Iavé, eles davam as mãos e faziam assim. Olha só, gente, o temor e o tremor, diante inclusive do nome de Deus. E aí Deus diz, diga que o Iavé apareceu a você. Olha os nossos argumentos, mas eu não sou versado em teologia profunda, eu tenho que estudar muito, ainda tenho tanto a avançar. Deus diz, não, meu Espírito habita em você, eu serei tua boca e eu quero que você vá. Depois Moisés diz, eu não tenho credibilidade, eu sou um fugitivo, estou velho. E Deus diz, não, você vai, eu serei a sua força. Depois Moisés diz, eu não sou eloquente. E aí vem algumas traduções, aliás, nem sei se é tradução, eu acho que isso se popularizou no meio evangélico, que Moisés diz que é gago. O texto não diz isso. Moisés era gago. Não. O que Moisés está dizendo Deus, eu nunca fui muito fluente, eu sou pesado de língua. Em outras palavras, eu estou nesse desertão aqui há 40 anos, eu já fiquei aquele velho grosso, eu já perdi o cacuete, aquele vocabulário acadêmico, eu não sou articulado nas palavras, Deus, eu sou um homem simples, homem da roça, eu não sei conversar direito mais, eu sou um homem ferido, eu trago marcas em meu corpo e em meu coração, eu não sei conversar direito, eu me perco com as palavras. Deus diz, quem fez a boca do que fala e quem fez o mudo? Quem faz o que ouve e quem cria o surdo, não sou eu, Senhor? É Deus que coloca em nossos lábios as palavras certas. Eu não sei se você já teve esse tipo de experiência, quando você se coloca nas mãos de Deus e diz, Deus, faz o que o Senhor quiser na minha vida. Eu não sei, e de repente Deus te coloca diante de uma circunstância onde você precisa aconselhar uma pessoa, ou falar do Evangelho, você é posto diante daquela circunstância, e quando termina aquele momento você diz, como é que eu falei da maneira como eu falei? Como é que eu consegui aconselhar essa pessoa desse jeito? É o Espírito Santo. Então, se Deus te chamou, vá. Não importa se é pobre, se é rico, se é grande, se é pequeno, se é eloquente, se não é, se é tímido, se não é, vá. E por fim, Moisés revela o que a gente teme em revelar. Mas essa era a verdadeira motivação por trás de todas as justificativas de Moisés. Deus, eu não quero ir. Manda outro. Escolhe outra pessoa. E não é isso, gente, que está por trás das nossas justificativas diante de Deus? Deus, eu não quero. Eu preciso terminar minha faculdade. Deus, eu estou preocupado agora com o mestrado. Deus, eu estou preocupado agora com a minha especialização. Deus, agora eu estou estudando para o concurso. Deus, agora é o seguinte, estou no início do meu casamento. Deus, não vá mexer na minha vida, eu não quero.
Eu sei que te servir, eu sei que pregar o Evangelho, eu sei que esse negócio de fazer a tua vontade vai custar um preço, e eu não quero, não mexa na minha vida. Aí a gente fica dando aquelas justificativas esfarrapadas, eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu não sei nem orar, não me chama para orar em público, não sei o quê, só justificativa, que esconde essa frase final, eu não quero ir, deixa a minha vida como está. E aí nessa hora Deus apela com Moisés, você vai, ponto final, eu estou te chamando, você vai. Aí, quando Deus dá uma ordem dessa, o que você faz, né, Rodrigo? Você tem que ir, você vai. E aí, o texto de Êxodo, capítulo 4, verso 18 a 31, é muito estranho. Moisés ele vai meio que a contragosto para o Egito, conversar com o faraó, e no meio do caminho Moisés para no hotelzinho. E ali ele adoece. E Deus vem em cima para matar Moisés. Como assim? Deus acabou de chamar Moisés, e agora o próprio Deus quer matar Moisés? Mas Moisés sabia por que Deus estava lutando com ele. Moisés não tinha praticado a circuncisão. Circuncisão, gente, é uma marca do pacto, da identificação com Deus. Deus ordenou a Abraão que toda criança com 8 dias fosse circuncidada, lá em Gênesis 17. E aí Zípora, filha de Jetro, que cresceu num paganismo, ela achava aquele negócio muito estranho. Ela precisou arrumar um instrumento cortante, e era algo muito grosseiro, pegar um velho de 80 anos e cortar o excesso de pele do genital desse velho de 80 anos. Zípora olhou para Moisés, sem anestesia, sem anti-inflamatório, sangueira jorrando para tudo quanto é lado, e só pôde dizer uma coisa: você para mim é um homem sanguinário. Esse Deus a quem você serve é muito estranho. Por que nós temos esse texto revelado? Porque o mediador, para ser mediador, precisa obedecer a Deus. Em todas as etapas. Deus estava dizendo, eu vou te usar, Moisés. Mas primeiro você precisa se identificar comigo em obediência. Deus não usa gente que se relaciona com Ele de modo irreverente. Deus não usa gente que não se submete à palavra dEle. Tem muita gente que diz, eu tenho uma missão, eu sei que eu tenho um chamado de Deus, mas a pessoa não se submete à palavra de Deus. A pessoa não se dobra à santidade de Deus. A pessoa não conforma a sua vida ao padrão claramente revelado por Deus em sua palavra. Deus não usa gente com vida podre. Deus não usa gente com vida que não se identifica com Ele. E esse texto mostra isso. E aqui a gente vê a importância de Jesus, né? Moisés era uma sombra de Jesus. Alguém que apontava para o Jesus perfeito que viria. Jesus obedeceu a Deus de modo perfeito, até o fim. Na cruz ele pôde dizer, está pago. Eu cumpri toda a lei, eu vivi de modo perfeito, ofereci um sacrifício perfeito ao Senhor. E oferecer um sacrifício perfeito a Deus não significa somente a morte de cruz, significa que desde seu nascimento até os 33 anos de idade, Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele é o mediador perfeitamente obediente, para quem Moisés, o mediador imperfeito, apontava. E aí nós temos o capítulo 5, até o capítulo 12. Juízo de Deus sobre falsos deuses. Ou talvez você possa chamar aí de as pragas. Mas eu acho que se você chamar só de as pragas, a gente vai estar esvaziando o sentido do texto.
Porque nós não temos ali simplesmente 10 pragas. Nós temos manifestações do juízo de Deus sobre cada um dos falsos deuses cultuados pelo Egito. Num primeiro momento, que é no capítulo 5, Faraó resiste. Imagina, você é o cara mais poderoso do planeta. E chega um cara lá de Goianápolis. Né? Coitado da turma dos Goianápolis, hein? Campo Limpo. O Deus dos Hebreus me mandou aqui, para você deixar o povo embora, caminho de 3 dias no deserto para adorar a Deus. O faraó diz: rapaz, mas vocês estão muito desocupados, hein? Acha que eu tenho tempo para vocês? O faraó chama lá os ministros dele e diz: eu quero que vocês exijam o mesmo trabalho forçado dos israelitas, que eles construam, façam tijolos, telhas e tudo, mas agora vocês não vão dar a matéria-prima. Eles vão ter que andar o país inteiro à procura de matéria-prima e entregar a mesma quantidade de trabalho. Seria impossível. Pelo fato dos israelitas não conseguirem cumprir a meta estabelecida por Faraó, couro neles. Aí os israelitas choram, gemem e murmuram: Moisés, o que você está fazendo contra a gente? E aí Moisés vai à presença de Deus e diz: o Senhor me mandou para cá e agora o povo está sofrendo mais ainda. E aí no capítulo 6, Deus promete: preocupa não, eu vou julgar o Egito. O coração de Faraó vai endurecer, já estou te avisando, mas eu vou libertar vocês com mão forte. E aí do capítulo 7 ao capítulo 12 nós temos aquilo que chamamos de pragas ou juízos. A primeira é a água transformada em sangue. Por que a primeira praga foi a água transformada em sangue? 2 razões. O rio Nilo era um rio-deus, cultuado, adorado pelos egípcios como a fonte da fertilidade. Deus está humilhando um dos principais deuses egípcios. Em segundo lugar, qual foi a tentativa de genocídio mais cruel perpetrada por Faraó? Matar as crianças afogadas no rio Nilo. O rio Nilo tinha uma história de crueldade, de sangue do povo de Deus, assassinado ali. E o rio Nilo converter em sangue revela tanto a soberania de Deus, quanto a justa ira de Deus contra o que Faraó fez com o seu povo, assassinando as crianças. Depois nós temos as rãs, que saem dos rios, das represas e enchem a terra do Egito. Depois vem os piolhos, as moscas, as doenças dos animais, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, trevas sobre a face de toda a terra e, por fim, a morte dos primogênitos. Em cada uma dessas ações, Deus está envergonhando alguma divindade dos egípcios. Quais são as revelações a respeito das pragas que a gente aprende? Juízo de Deus sobre os falsos deuses? Segundo lugar, existe um poder maligno operando no mundo, mas esse poder maligno é limitado. Se você observar o livro de Êxodo, tanto na primeira quanto na segunda praga, Moisés ele transforma a água em sangue, depois aparecem rãs. Os feiticeiros do Egito fazem a mesma coisa. Os macumbeiros do Egito. Existe um poder maligno que opera no mundo. Esse poder maligno escraviza as pessoas, engana as pessoas por meio das ideologias e por meio das falsas religiões. Nós tivemos aqui há pouco tempo o escândalo do João de Deus. E eu me lembro há muitos e muitos anos, uma grande emissora do nosso país, emissora de TV, fez uma reportagem do João de Deus. Ele recebia o Espírito e com um prego, um martelo, umas coisas rústicas, realizava algumas cirurgias espirituais e, pasmem, as pessoas eram curadas. Existe um poder maligno em atuação no mundo. Esse poder é real. Manifestações sobrenaturais de fato acontecem, mas ele é limitado. O poder maligno do Egito
não conseguia fazer a água do rio Nilo se tornar potável de novo. O poder maligno não conseguiu fazer com que as rãs desaparecessem. Todo poder maligno é limitado. Mas ele existe para escravizar a consciência das pessoas, ele existe para enganar as pessoas e para endurecer ainda mais o coração das pessoas. Tem uma irmã nossa, presbiteriana, ela era essas seguidoras de ufologia, OVNIs, ETs, alienígenas, e ela disse que, morando aqui em Brasília, muito famosa ali a região, Alto Paraíso, né? Ela disse que teve muitas experiências com alienígenas. Ela chegou a dizer que foi abduzida e que teve relacionamento íntimo com alienígenas. Aí olha só o que aconteceu. Ela foi encontrada por Deus e foi convertida. E se tornou membro da igreja presbiteriana. E ela escreveu um livro sobre isso. E ela disse que todas aquelas experiências foram tão marcantes, que na compreensão dela eram reais. Mas olha a conclusão dela. Tudo aquilo não passou de manifestação demoníaca para me afastar do reino de Deus. O poder maligno é real. A gente aprende em terceiro lugar que somente o poder de Deus é ilimitado. Mesmo os magos conseguindo imitar as duas primeiras pragas, eles não conseguiram desfazer os feitos de Deus. Olha lá em Êxodo capítulo 9, o tanto que é engraçado esse texto, revelando a limitação dos magos. Êxodo 9, versículos 10 e 11. Nós estamos aqui diante da sexta praga, que são as úlceras, né? Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Perceba que os magos são agora maculados pela justa ira de Deus, são alcançados pela ira de Deus, e eles não conseguem mais agir. O poder maligno é real, mas ele é limitado. Quarto lugar, o povo de Deus foi preservado do juízo. Se você olhar o capítulo 8 de Êxodo, versículo 24, o texto vai dizer que assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes animais. Só que você sabia que na casa do povo de Deus não havia uma mosca sequer? Se você for para o capítulo 9, versos 3 a 6, o texto vai dizer, e o Senhor, no verso 6, e o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Se você olhar o capítulo 10, versos 22 e 23, que é sobre a praga das trevas, né? Moisés estendeu a mão para o céu, no verso 22, houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Olha só, o negócio foi tão denso que os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham o quê? Claridade em suas casas. O juízo de Deus fez distinção clara entre seu povo e os egípcios. Queridos, quem está em Cristo Jesus, no dia da ira do Cordeiro, será claramente separado. Mateus capítulo 25, verso 31 em diante, fala isso. Jesus diz que quando os anjos do Pai vierem, Ele separará as ovelhas de Deus dos bodes. E Ele vai dizer, entra para o reino do meu Pai, que está preparado para você desde antes da fundação do mundo. E Ele vai dizer ao outro, apartai-vos de mim, filhos do maligno. Jesus Cristo vai separar seu povo em segurança no dia da ira final.
O juízo de Deus também nos mostra que, mesmo executando o juízo, a misericórdia de Deus ainda atua sobre os ímpios. Se você voltar para o capítulo 9 de Êxodo, do verso 18 ao verso 21, você vai perceber um outro elemento. Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Moisés está avisando, ó, amanhã, tal hora, Deus vai manifestar a sua ira, como nunca aconteceu desde a fundação do Egito. Quando Moisés está avisando isso, Deus está realizando o que, gente? Misericórdia sobre o Egito. Deus está dando ao Egito oportunidade de se arrepender, de se dobrar diante de Deus. Mesmo Deus realizando o seu juízo, o juízo de Deus é misturado com sua misericórdia. Você lembra do livro de Jonas? Jonas percorre a cidade de Nínive, a capital da Assíria, e os judeus odiavam os assírios, porque eles eram maus, eles feriram o povo de Deus. E Jonas está ferido, está amargurado. E Jonas disse, olha, daqui 40 dias, Deus vai destruir vocês. E Jonas está feliz com isso. Ele se assenta à sombra de uma árvorezinha e fica lá de boa. Sabe? Ele vai ali para o Morro da Capuava, olhando ali e diz, agora eu quero ver cair fogo do céu e destruir esses ninivitas. Eu vou aplaudir, gente. Vai ser a final. Fla-Flu, Maracanã. Quero aplaudir isso aqui, quero ver esse espetáculo. Só que os ninivitas, ao ouvirem sobre a ira de Deus e a justiça de Deus, se arrependeram. O rei assírio retirou a sua roupa, se vestiu com pano de saco, em sinal de humilhação, jogava cinza sobre as cabeças, jogava cinza até sobre os animais, em sinal de arrependimento, proclamou um jejum nacional. Chegou o dia, a ira de Deus não foi derramada, porque Deus não tem prazer na morte. Antes, Deus deseja que todos se arrependam e sejam salvos. Deus é longânimo, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Deus avisava, Faraó, amanhã, tal dia, tal horário, vai acontecer tal coisa. Aí tinha um grupo de oficiais de Faraó, olha aí para você ver em Êxodo capítulo 9, verso 20. A gente leu o 18, né? Vamos ler o 19, ó. Agora, pois, olha o que Moisés falou ainda para Faraó. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo. Moisés está falando, Faraó, manda recolher, porque amanhã Deus vai derramar ira. Todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa morrerão. Aí o verso 20 diz que aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para suas casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram os seus servos e o seu gado, que eles ficassem no campo, e morreu. Mesmo executando o juízo, Deus ainda é misericordioso. E por fim, as pragas nos mostram que o livramento do juízo acontece quando nos identificamos com o Cordeiro morto. Em Êxodo, capítulo 11, Deus revela a Moisés a Pechá. Pechá é a palavra hebraica para a nossa tradução Páscoa. Pechá significa passar sobre, pular, passar por cima. No dia 14 do mês 1º, o povo de Israel mataria o cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito, um cordeiro perfeito. Pegaria o sangue desse animal, passaria em ambas as ombreiras da porta e na viga superior. Comeria a carne daquele cordeiro, toda a família, aquela noite toda. Porque à meia-noite, o anjo do Senhor, o próprio Deus, em sua ira, passaria sobre a terra do Egito, para ferir os primogênitos. Contudo, a casa que tivesse se identificado com o Cordeiro inocente, que morreu para ser seu libertador, seria poupada da justa ira. À meia-noite Deus passou.
o texto diz que enquanto houve morte em todo o Egito, na terra de Gósen, aonde viviam os israelitas, ouçam isso, nenhum cachorro rosnou. Enquanto era chororô de mãe, de pai, filho morrendo, animal morrendo, os primogênitos todos do Egito morreram, todos, não sobrou um. As crianças israelitas dormiram aquele sono gostoso. Nem um cachorrinho, nem um filhotinho de cachorrinho deu aquele chorinho à noite. O livramento do juízo de Deus, da justa ira de Deus, ocorre quando nós nos identificamos com o cordeiro que foi morto. À meia-noite, Deus pulou a casa dos israelitas, passou por cima, Pechá, Páscoa. Quando nós celebrarmos a Páscoa no próximo ano, e eu já preparei uma série de 16 mensagens para a gente estudar nos cultos de domingo à noite, no primeiro semestre do ano que vem. Nós vamos caminhar por toda a Bíblia, ela apontando para Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, o cordeiro que seria morto, o cordeiro que seria morto, até a plenitude dos tempos, quando Jesus chegou, foi morto. E ao nos identificarmos com Ele, Deus passou por cima de nós. Justificados, pois, mediante a fé, Deus agora está em paz conosco, por meio de Jesus Cristo. Quando Deus olha para nós, se nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, Deus olha para nós como se nós nunca tivéssemos pecado, porque quando Deus olha para nós, quem Ele vê não somos mais nós, mas Ele vê o sacrifício perfeito do Seu Filho que nos lavou. É lindo demais, gente. Êxodo é o Evangelho no Antigo Testamento. Gente, está ok? Vocês estão mudos, ok? Compreendem? E aí nós temos a humilhação final dos inimigos do povo de Deus, nos capítulos 13 a 15. Israel sai do Egito, quando acontece a 10ª praga, não tem mais como Faraó resistir a Deus. Toda a impotência de Faraó, a incapacidade de Faraó foi revelada, porque Faraó era o supremo rei, e ele era uma divindade. Faraó era visto no Egito como a encarnação do Deus principal deles. E o filho de Faraó, Jonas. Entre os anos 1480 a 1400, entre 1480 a 1440, antes de Cristo. Não é que as 10 pragas duraram os 40 anos, é que nós não temos o ano exato. Então essas 10 pragas, elas duraram aí, elas foram entre o ano 1480 a 1440, mas essas 10 pragas não dá para a gente precisar se durou um ano, se houve um intervalo muito grande ou muito curto de tempo entre um e outro. Mas pela leitura do texto parece que foi muito dinâmico, muito dinâmico. Foi algo assim, um período de 6 meses no máximo. Então Faraó era a encarnação de Deus, e o filho de Faraó era a encarnação do Deus Mirim. O filho de Faraó era chamado de Amon-Ra, filho de Ra. Ra era a principal divindade egípcia. O filho de Ra, a encarnação mirim de Ra. E quando Deus, inclusive, mata o filho de Faraó, ali a impotência, a incapacidade de Faraó, como Deus, é escancarada a todo o Egito. Não foi isso que aconteceu, por exemplo, com a pandemia do coronavírus? Deus não humilhou a suposta inteligência humana. Deus não humilhou que nós, com todo o nosso avanço tecnológico, não conseguimos preservar 6 milhões de vidas. 6 milhões de vidas. As pragas, elas são micromanifestações do juízo de Deus, para revelar a incapacidade humana de se salvar.
E ao mesmo tempo as pragas revelam a misericórdia de Deus, porque Deus tem poder para destruir a todos, mas Ele ainda nos preserva, porque Ele é longânimo. Ele deseja que nós, por meio das pragas, enxerguemos que Ele é todo-poderoso, que Ele é um Deus santo, que está irado com uma humanidade que se afastou dEle, e ao mesmo tempo Ele segura a aplicação de sua justa ira, para que não seja totalmente derramada sobre nós, para que nós nos arrependamos e olhemos para Jesus Cristo. Aí o povo sai do Egito, e o povo sai do Egito, essa informação é muito importante, gente. O povo sai do Egito vitorioso. Os israelitas foram até a casa dos egípcios e pediram objetos de prata, objetos de ouro e roupas caras, roupas finas. E os israelitas despojaram os egípcios. A expressão despojar, ela é utilizada na guerra. Você só despoja alguém quando você vence uma batalha, vence uma guerra. Quando um exército triunfa sobre o outro, o exército vencedor entra no país do exército perdedor e lhe saqueia toda a riqueza. Israel, sem levantar uma arma sequer, despojou os egípcios. Por que isso é importante? Porque lá na frente, Israel vai construir o tabernáculo. E Israel vai construir o tabernáculo predominantemente com ouro, prata e tecidos especiais. E esse material veio de onde? Do Egito. E aí no capítulo 14, Deus volta a endurecer o coração de Faraó, porque afinal de contas, Faraó perdeu 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas como mão de obra escrava. Faraó recruta ainda o que sobrou do seu exército e vai atrás do povo de Deus para destruir. Faraó queria promover uma verdadeira carnificina. Ele disse: o que estava na minha cabeça que eu liberei esse povo, gente? Eles não têm armas, eles não sabem lutar. Vamos lá destruir e trazer um pouco de gente como escravos. Deus, em sua soberania misteriosa, conduz seu povo até os pés do Mar Vermelho. O povo tem o Mar Vermelho à sua frente, intransponível, e quando o povo olha em sua retaguarda, vê a maior potência militar com sangue nos olhos, cavalos tremendo a terra, carros de guerra. O povo entrou em desespero. Gente, o povo de Israel revela a nossa fé. Quando Deus, por sua graça, nos coloca nessas situações assim, intransponíveis, você percebe como é que a gente desespera? É a mesma coisa que aconteceu em Marcos, capítulo 4. Jesus havia realizado tantos milagres, tantos sinais espetaculares, e ele foi e dormiu no barco. Cai uma tempestade, e o que acontece com os seus discípulos? Se desesperam. Jesus é acordado. Ele olha para os seus discípulos e diz: por que vocês têm uma fé tão pequena? Por que vocês têm uma fé tão pequena? Vocês não viram o que eu fiz? Vocês sabem do que sou capaz? Aí Moisés vê aquele povo desesperado, Deus revela a Moisés o que fará, e Moisés dá uma dura: calem-se. De vez em quando a gente precisa de uma repreensão dessa, né? Se controle, homem. Pare com essa histeria, mulher. Pare. Observe, porque você verá o que o Senhor fará a esses egípcios, porque é Deus quem luta por nós. Moisés estende o cajado, o mar se abre em 2 paredes, o povo passa a pé enxuto. Só que tem um outro detalhe que passa despercebido por nós, na maioria das leituras. Enquanto o povo passa a pé enxuto, o Egito chega com seus exércitos e começa a atravessar o Mar Vermelho. O anjo do Senhor, que ia à frente do seu povo,
numa coluna de fogo, vai para a retaguarda dos israelitas e agora torna o caminho dos egípcios um caminho de trevas. E o caminho que estava bem pavimentado para os israelitas se torna um atoleiro para os egípcios. Queridos, aqueles que confiam em Deus têm direção, têm luz, têm princípios, sabem como viver, sabem que vão enfrentar dificuldades, sabem que haverá mar à frente, que haverá inimigo atrás, que não tem saída, mas seu Deus é por eles, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, quem não tem Jesus Cristo, anda num caminho de trevas, fica tateando no escuro, vive num atoleiro nessa vida. Os egípcios ali a noite toda naquele atoleiro, as rodas dos carros emperravam e eles não sabiam o que fazer, e força daqui, força dali, luta daqui, luta dali, e Israel passando tranquilamente até chegar do lado de lá. Quando Israel termina de atravessar, a coluna de água é fechada pelo próprio anjo do Senhor, Jesus Cristo, lutando por seu povo. A gente cantava uma música antiga, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general continua sendo Cristo, queridos. No outro dia pela manhã, Israel, sem levantar uma arma sequer, porque nem arma tinha, vê a maior potência militar do planeta, morta na beira da praia. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará porventura com ele graciosamente todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica? Quem nos acusará? Foi Cristo Jesus quem morreu ou antes ressuscitou e agora está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, fome, perseguição, nudez, perigo, espada? Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as coisas que ainda virão, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? E aí o capítulo 15 termina com os cânticos de Moisés e Miriam adorando ao Senhor. É lindo, gente. Adorando a Deus pela vitória que Deus havia gratuitamente concedida ao seu povo. E em nosso próximo encontro nós veremos que uma coisa é você tirar Israel do Egito. Outra coisa é tirar o Egito do coração de Israel. Deus livrou o seu povo de maneira tão bela, e em 45 dias, o povo murmurou contra Deus mais de 7 vezes. Ah, queríamos ter morrido no Egito. Ah, saudade do Egito. Ai, saudade da vida no Egito. Ai, saudade da escravidão no Egito. Ai, saudade da comida do Egito. Em 45 dias, o povo reclamou. E depois de cada reclamação do povo, Deus não tratou o seu povo como o povo merecia. Antes, Deus revelou graça e misericórdia, que é o que Ele faz conosco todos os dias. Deus realizava milagres, continuando sustentando o seu povo, porque Ele é fiel e Ele garantiu que apesar de nós e a despeito de nós, Ele levará até o fim nossa salvação. Porque a promessa de Deus e a garantia de Deus é que Ele é um herói, que vê um povo no perigo da morte causada pelo pecado e vai até o resgate desse povo. Ele enfrenta o grande dragão, a antiga serpente, por meio inclusive, e se necessário for, e foi necessário, da morte de seu filho, para nos resgatar
e provar o seu grande amor por nós. É tão belo o amor de Deus, a graça, a bondade e a misericórdia.